Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast de Forbes Mulher. Eu sou Fernanda Almeida e a cada semana recebo mulheres de destaque em diferentes setores, da ciência aos negócios. E hoje eu tenho o prazer de receber Daniela e Juliana Binatti, que são fundadoras da Pismo, empresa que elas venderam por US$ 1 bilhão para a Visa. Daniela, Juliana, super prazer ter vocês aqui. Obrigada. Prazer é nosso, obrigada pelo convite. Obrigada, Fernanda. Prazer estar aqui. Eu queria começar voltando bem do início, né, das trajetórias de vocês, né? Vocês cresceram na zona leste de São Paulo, fizeram faculdade com bolsa. Como que foi esse início, essa infância de vocês? O que levou vocês, acho que primeiro a Daniela, né, para tecnologia, depois a Juliana também? Nosso background, a gente vem de uma família bastante simples, né? Nossos pais vieram do interior, estudaram até 9 anos de idade só. Então a gente não tinha muito repertório para tomar uma decisão de carreira. Eu sou a mais velha de três mulheres, e a minha mãe sempre, na verdade, incentivou a gente a buscar um bom emprego, de preferência num banco, e aí ela queria me preparar para aquilo. Então, quando eu tinha 13 anos, ela me colocou num curso de datilografia, e do lado tinha uma SOS Computadores, que eu tenho 48 anos, o pessoal da minha idade vai saber, provavelmente não é da sua época, onde eu comecei a aprender digitação e programação em Clipper, numa época que nem linguagem gráfica não tinha ainda. E eu me apaixonei por aquilo, e graças a Deus que deu certo, porque podia ter dado muito errado, né? Na verdade, foi uma decisão só porque eu gostei muito de mexer com computador e de programar, eu decidi fazer faculdade nessa área. E foi tão simples assim. E a Ju chegou a fazer, né, chegou a estudar para outro caminho e depois migrou para a tecnologia também por causa da Daniela, como que foi? Sim, eu fiz colegial técnico em nutrição, porque como a Dani disse, minha mãe sempre quis preparar a gente para o mercado de trabalho. Então eu comecei a fazer o colegial técnico, era muito novinha, né, porque eu entrei com 14 anos para começar a fazer nutrição. Fiz alguns estágios e eu falo que foi ótimo para eu decidir o que eu não queria fazer na minha carreira. E aí nisso, quando eu terminei ali, eu cheguei a terminar o colegial técnico, quando eu ia prestar vestibular, a Dani já estava em tecnologia, já estava, enfim, trabalhando, já estava ali, digamos que bem encaminhada. E ela sempre me falava muito, mostrava o que ela aprendia e eu achei que podia ser algo interessante também. Na verdade, eu fui para a tecnologia, acho que não tão embasada e apaixonada quanto ela. Eu fui meio que seguindo ali os passos. Uhum. Como que foi então, a partir desse momento, né, que você se apaixonou por tecnologia, você foi meio que seguindo, né, nesse mesmo caminho, o que vocês fizeram antes de empreender? Bastante coisa. Na verdade, eu fiz a faculdade e no começo, assim, a minha carreira toda, apesar de ter mudado um pouco o foco depois, eu comecei com desenvolvimento de software. Então, eu fiz um estágio no departamento de trânsito e depois eu trabalhei em mais duas consultorias que funcionavam como software house. Então, desenvolvendo, aí eu já estava começando a trabalhar um pouco mais com linguagem gráfica e fiquei tipo um ano em cada um e aí de repente eu fui parar, existia uma empresa de call center na época, onde o fundador, eh, era um contact center, mas ele queria construir ele tinha sido, de estagiário a presidente da Fininvest, que é uma empresa no Rio de Janeiro que trouxe, cartão de crédito private label para o Brasil, ele queria construir um sistema em baixa plataforma, né, porque esses sistemas todos, até hoje aliás, são muito, desenvolvidos em mainframe. E ele contratou 4 pessoas dentro do contact center para fazer uma plataforma de pagamentos. Era eu, o Marcelo, que é meu marido, e mais, 2 pessoas. Foi aí que você conheceu ele ou você já conhecia? Eu já tinha conhecido, eu fui estagiária dele, Olha. logo no comecinho da minha carreira. E aí a gente ficou lá um tempo, depois que na verdade, nasceu a empresa que foi a nossa empreitada antes da Visa, da Pismo, que era uma plataforma de processamento de pagamentos, onde eu passei lá 16 anos. Mudando de área em área, então na verdade a minha experiência empreendedora de fato foi com a Pismo agora em 2015. Uhum. E você? E eu comecei estagiária muito cedo, então no primeiro semestre de faculdade eu já comecei a fazer estágio na indústria química e farmacêutica. E aí depois de 2 anos, nesses estágios, foi na época que a Dani, né, nessa empresa, eles já estavam expandindo, já tinha virado de fato ali a unidade de processamento, eles estavam contratando e ela acabou me indicando.
E aí a gente começou a trabalhar juntas em 2001. Então faz bastante tempo que a Faz gente mais de 20 anos que vocês trabalham juntas, trabalhamos juntas. né? Vocês Sim, são irmãs, sim. trabalham juntas, né? Sócias. Como que é essa relação desde antes, né? De trabalhar juntas? Vocês sempre se deram bem? Sempre, como irmãs, né, com os arranca-rabos que Normal. fazem parte da relação de irmãs, mas sim, nós sempre fomos muito unidas. E acho que também, né, de novo, tem um pouco ali da minha mãe, que sempre manteve, né. Nós temos também uma outra irmã, que é mais velha, a diferença de idade, né, nós temos 2 anos de diferença, a irmã mais nova tem 5 mais nova que eu, 7 mais nova que a Dani, já dá uma diferencinha maior, mas minha mãe sempre manteve a gente ali sempre muito juntas, então, sempre, a gente sempre foi muito próxima, muito amigas, Uhum. mas trabalhando é até interessante dizer que mesmo então a gente trabalha né, na mesma empresa há tantos anos, mas a gente nunca teve uma relação talvez tão direta. Eu sempre fui muito mais próxima do Marcelo, né, que é o marido da Dani, que a gente começou trabalhar ali muito antes que eu, enfim, a Dani cuidava da parte de infraestrutura e eu e o Marcelo estávamos em desenvolvimento de sistemas. Uhum. E como que é trabalhar com seu marido? Todo mundo faz essa pergunta. Acho que a grande diferença é que a gente se conheceu no trabalho. Então, Uhum. primeiro nós trabalhamos juntos para depois a gente ter um relacionamento, né. Então, eu comecei trabalhando, eu era estagiária dele, mas logo que a gente quando a gente começou a trabalhar juntos depois no mesmo, lugar, teve um intervalo de 2 anos mais ou menos até eu sair dessa primeira experiência, e nós sempre fomos pares. E a gente é muito diferente, muito, como pessoas e como profissionais, principalmente. Então eu acho que a gente se acostumou. A gente se acostumou de um jeito que quando eu deixei essa empresa, e na verdade eu não deixei a empresa para montar a Pismo, né? Eu deixei para procurar alguma outra coisa. Então eu passei um período de tempo, menos de um ano, onde eu não trabalhava com ele. E foi muito estranho. Porque a gente estava tão acostumado a trabalhar juntos, a gente construiu uma dinâmica de complementaridades, no sentido de que a gente é muito diferente, né, tanto que a própria relação que a gente teve na Pismo, né, foi uma relação nós éramos pares, quando na verdade então eu como CTO, ele como VP de engenharia, que é uma configuração que não é comum no mercado, normalmente essa relação é uma relação de subordinação, mas a gente acho que encontrou uma forma de trabalhar juntos, conseguindo aí extrair o melhor dos 2. É claro que não foi fácil, né, mas a gente aprendeu a lidar muito bem com as diferenças. Sim. É, e proteger, saber proteger de um lado a relação e de outro a empresa, né? Acho que isso que é bastante importante. Mas você puxou então esse gancho que você estava ali um ano, pensando, né, em novas possibilidades, estudando bastante, foi o momento que você então, viu que tinha uma lacuna aí de inovação, né, no mercado que você queria aproveitar. Como que foi isso, né, que momento que você estava pessoal e profissional, quando você pensou, né, no que viria a ser a Pismo? Eu estava num momento bem desafiador, assim, porque eu já estava há 16 anos nessa empresa e eu fui mudando muito de área, né, eu comecei com desenvolvimento, mas no final eu cuidava de toda a infraestrutura da empresa. E eu cuidava de infraestrutura num modelo legado, então eu tinha o data center era próprio, então eu cuidava de tudo, não só dos sistemas e dos servidores, mas da parte elétrica, do prédio, eu tinha que me preocupar com o gerador, o diesel do gerador, os eletricistas, então tudo que mantinha aquilo de pé. Então eu estava numa fase muito cansativa e Isso a gente está falando de que ano? 2013, 2014 foi quando estava já estava bem cansativo para mim. E as minhas filhas tinham ali 6 e 4 anos de idade. E eu recebi uma ligação da escola, já estava numa dúvida aí sobre o que fazer, recebi uma ligação da escola, a diretora perguntando: "O que está acontecendo? Eh, as crianças estão estranhas, a mais velha está, brigando, o que está acontecendo? Elas não estão te vendo muito?" Porque eu estava numa fase onde eu saía de manhã, elas estavam dormindo, chegava à noite, elas estavam dormindo. E eu falei: "Não dá, eu preciso procurar alguma coisa que seja, pelo menos por enquanto, pelo menos agora que elas estão precisando de mim, alguma coisa mais flexível", essa era a minha ideia, né. Saí de lá dizendo que eu nunca mais ia trabalhar com infraestrutura e com nenhuma operação crítica, como uma operação de pagamentos. E aí eu fui estudar computação em nuvem, fui fazer um curso na AWS, e enquanto eu fazia o curso, eu estava falando: "Meu Deus, onde é que eu
passei os últimos 16 anos da minha vida. Por que que eu não olhei para fora? Porque se eu tivesse tido acesso, se eu tivesse tomado o cuidado de olhar, e estudar toda essa tecnologia que estava disponível em outras indústrias, eu teria resolvido muitos dos problemas e dos desafios que eu não conseguia resolver aqui. E aí foi inevitável, eu tinha feito aquilo por 16 anos, era difícil não associar uma coisa com a outra, e foi aí que surgiu a ideia e que eu comecei a estudar operações parecidas de outra indústria, então eu sempre fui uma pessoa muito técnica. Mergulhei no detalhe de como era feita a implementação do Salesforce e como a gente poderia fazer uma solução de processamento muito diferente do que das convencionais. Então foi aí que nasceu a ideia da Pismo. Uhum. E aí você chamou a sua irmã, né, pra entrar nisso junto com você, o Marcelo também, enfim. Em que momento que você estava? Por que você topou esse desafio? Eu estava também em um momento já eu fiquei 14 anos, né, na mesma empresa que ela. E aí eu também já estava num momento de procurar alguma coisa diferente, também já não estava ali muito feliz, não estava mais fazendo muito sentido. E aí acho que, de novo, né, da mesma maneira que lá atrás quando eu fui para tecnologia, ela que começou a estudar, que idealizou ali o que seria a Pismo, e quando ela trouxe, apresentou todas as possibilidades que a gente tinha, e aí eu comecei a pensar em todos os problemas e questões que a gente podia resolver usando essas novas tecnologias, pensando ali um pouco diferente do que a solução que a gente já tinha, construído, né, foi bem, animador. Então aí fiquei muito animada mesmo para a gente construir. E aí também tem um pouco do que ela falou, acho que a questão da gente trabalhar todos juntos, né, enfim, nós e o Marcelo, o Ricardo, nós temos ali uma carreira, né, muitos anos trabalhando juntos, então, também não só pelo desafio técnico, mas também a possibilidade de trabalharmos juntos foi fácil de convencer. Uhum. Eu lembro que quando a primeira vez que eu conversei com vocês falaram que vocês tinham a solução certa no momento, assim, exato, né. E o time também, né. Qual que é a importância, né, desse time? Que você já estava pensando ali, né, tanto dessa solução certa, mas tinham que ser essas pessoas para tocar isso com você? Montar um negócio do zero é muito desafiador, especialmente esse tipo de negócio, porque a gente está falando de uma quando a gente fala que a gente construiu uma solução diferente, não é só que ela era tecnicamente diferente, o modelo de negócios era diferente. Normalmente as empresas de processamento são empresas de BPO, a gente queria fazer uma empresa SaaS, então era uma empresa de tecnologia. Então eram muitas coisas para gente vender, e oferecer para o mercado. Precisava de muita experiência para explicar por que que aquele jeito de fazer negócio era melhor do que o jeito convencional que estava todo mundo acostumado. E você, né, se você pensar no cenário, eu e o Marcelo, né, estávamos ali, as crianças pequenas, a gente, os 2 muitos anos sem, nenhuma receita, porque a gente estava só investindo no negócio, né. Então você ter, dentro do grupo de fundação, todos os skills que você precisa, que são centrais para o negócio, foi essencial para a gente, né. Então a gente demorou muito, a gente montou o modelo todo, os 4 com as próprias mãos. A gente construiu o MVP, a gente assinou acho que 3 ou 4 clientes, até a gente contratar a primeira pessoa para ajudar a gente depois. Então, para essa fase de bootstrap, foi muito importante a gente conseguir ter ali na mesa, os skills de tecnologia, de produtos e de relacionamento com investidores e a parte mais comercial, que era o que o Ricardo, trazia ali para gente. Então isso foi super importante no início. Uhum. Vocês, nesse começo, né, então acho que, como você bem colocou, vocês tiveram que educar o mercado de uma coisa que talvez eles nem soubessem que estavam precisando, né, que isso não existia ainda. Como que foi isso? E vocês sempre acreditavam muito nesse potencial? Sim, sim, e acho que à medida que a gente foi se aprofundando e vendo as possibilidades, foi dando também embasamento. E quando a gente fechou o nosso primeiro grande cliente, que foi uma operação de um banco, a gente tinha, o desafio até de reinventar realmente algumas coisas, mas até de educar, porque tinham muitos pedidos que chegavam que a gente falava: "Mas isso, né, você quer isso dessa forma por necessidade do negócio ou por limitação tecnológica que você está acostumado?". Então,
na nossa indústria de pagamentos é muito comum a gente ter, por exemplo, processamento batch, que é, enfim, tudo que acontece ali durante o dia ou até em finais de semana, acumula-se tudo em arquivos e é processado em uma janela específica de tempo. Com a nova tecnologia, você não precisa disso. Então, você acabou de fazer uma autorização ali no estabelecimento, você fez uma compra, você já pode gerar todos os eventos, atualizar a fatura do cliente, gerar evento contábil, enfim, fazer toda a cadeia sem a necessidade de esperar. Então, assim, esse é um único exemplo de algo que a gente foi educando e questionando. Então, assim, foi um processo muito, gratificante, a gente ter essa possibilidade de ter uma operação tão grande, né, de um banco tão estabelecido e a gente poder realmente questionar todos os processos. Então, em algum momento, óbvio, a gente encontrou resistência, porque era algo muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas mesmo, mas, enfim, acho que a gente teve resultados bem interessantes aí na operação mesmo. E como a Dani estava falando, né, vocês, saíram ali de uma carreira de executivas, né, para empreender. Vocês se prepararam para isso, né? Lembro que você contou que vendeu o carro, ficava andando de scooter por São Paulo. Então assim, né, exigiu também, né, confiar muito que em algum momento isso ia retornar, né. Mas os desafios ali desse início, né, desse começo da trajetória empreendedora, o que que foram, né, o que que vocês lembram desse começo, como que vocês se prepararam e como não abandonar a ideia, né, no meio do caminho? Eu sempre falo que essa experiência da Pismo eu precisei me reinventar umas 2 ou 3 vezes, assim, porque eu tenho não só um background, uma formação totalmente técnica, mas eu fui habituada a um tipo de trabalho que é muito a gente brinca com o trabalho da cozinha, né. Eu não estava ali conversando, eu não tinha muito relacionamento com o cliente, com o investidor, eu trabalhava ali, né, atrás da cortina. E quando você começa a montar um negócio, então, assim, imagina quantas conversas a gente não precisou ter para fazer levantar a primeira rodada de investimento. Além da cozinha. Além da Além cozinha, exato. Então e era muito difícil, eu sempre fui uma pessoa super insegura, tinha muita dificuldade para conversar, para falar e até o próprio a a forma de falar, né, quando você tem um background muito técnico, a gente é muito fácil você desviar e começar a falar de uma maneira você então assim, essa coisa de aprender com quem você está conversando, que tipo de linguagem você precisa usar no momento onde você precisa provar tudo, né, porque imagina, você começou com um 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 PowerPoint e de repente um MVP mínimo do que você está fazendo, provar que aquilo pode ser um business gigante, uma plataforma global que escala, não foi, um desafio trivial. Tinha o Ricardo ali, com a gente, que já tinha experiência no passado com fundo de private equity, então apesar da gente estar indo ali para o mercado de venture capital, já tinha um pouco de experiência em relação com investidores, mas eu tive que acho que esse era o grande desafio, porque toda vez que a gente ia fazer um pitch para o investidor, não dá para ir uma pessoa só, tinha que ir todo mundo, explicar todos os e os aspectos. 4. Iam os 4. No começo iam os 4, depois de um certo momento, então a gente fez o primeiro seed, a gente fez uma série A 3 dias, a gente assinou o term sheet da série A 3 dias antes de fechar tudo para a pandemia. E foi aí que a gente escalou de verdade. A gente começou a pandemia com uma empresa de 40 pessoas e contratou 250 durante a pandemia. Então a gente teve que aprender tudo de novo, né? Então imagina, todo mundo ficava no mesmo escritório, de repente estava todo mundo remoto, de repente estava contratando fora de São Paulo, de repente estava contratando fora do Brasil. Então os desafios só aumentavam, a gente teve que reaprender as formas de trabalhar e de fazer pitch para investidor online, de fazer venda para cliente online. Então foi desafiador. Uhum. Hoje, qual que é o momento, né, de vocês, assim, vocês, né, vocês sempre imaginaram que seria uma plataforma global? Vocês tinham isso já em vista? Porque hoje, então, tinha primeiro esse desafio, né, de contratar fora, né, fora de São Paulo, fora do Brasil. Hoje vocês estão em vários países e existe essa, né,
esse desafio da liderança também, né. Como vocês colocaram, né, vocês eram muito técnicas, hoje vocês, são executivas muito, né, essa parte de liderança é uma parte, imagino, que demanda bastante, né. Qual que foi a diferença? Como que vocês foram se adaptando a esse novo momento? Acho que a gente foi um pouco na raça mesmo, conforme as coisas foram acontecendo, mas tinha alguns princípios. Então a gente, desde o primeiro desenho da solução, a gente pensou que seria uma plataforma global. Então a gente já começou construindo, enfim, tudo ali em inglês. Então todo, né, o banco de dados, o modelo de dados, a gente já começou pensando, que a gente poderia, apesar de a gente estar, naquele momento focando em clientes no Brasil, obviamente até para provar a tese, a gente já iniciou ali pensando em expandir. E a pandemia, nos ajudou com isso, porque quando a gente percebeu que a gente poderia contratar fora, e aí a gente teve um primeiro cliente que era uma operação aqui para toda a América Latina, a gente conseguiu provar a nossa tese de localização da solução. Então que, enfim, nós temos os componentes core, que servem para, enfim, qualquer região, e o que a gente faz para qualquer país que a gente vai é criar as particularidades da legislação local. Então, quando a gente conseguiu, de fato, validar essa nossa tese, a gente pensou: agora dá para, enfim, contratar realmente fora, buscar, né, enfim, oferecer nossa solução para outros mercados. Então, foi algo que a pandemia, entre todas as coisas ruins ali que tivemos, para a gente, para o nosso negócio, foi bem positivo. Uhum. Quais que são as dores do crescimento, né, porque daí vocês conquistaram Itaú, BTG, grandes bancos, passaram ali de 4 para 400 pessoas, né, vários países. Quais que foram então essas dores desse começo, assim? Desse começo não, né, mas desse crescimento acelerado? Eu acho que a gente teve o agravante de que tudo isso aconteceu no meio do lockdown, né, então estava todo mundo trabalhando remoto, a gente mal se encontrava. Eu acho que a gente teve desafios de tinha desafio de time zone, tinha desafio de idioma, porque o time já estava grande, nem todo mundo falava inglês fluente quando a gente estava contratando pessoas de fora, e aí você começa a sentir as dificuldades de precisa marcar uma reunião, mas você tem que começar, tem outras variáveis que você precisa se preocupar. Mas eu acho que o maior desafio de todos foi o cultural. Entender que o brasileiro trabalha de um jeito que é muito diferente do europeu, que é muito diferente do indiano, que é diferente do americano. Eu acho que isso a gente aprendeu a duras custas e até a gente conseguir estabelecer um processo de expansão, né. Então, como a Júlia falou, no começo era tudo muito vamos fazendo e ajustando com o avião voando. Até que a gente entendeu que para garantir a gente tinha alguns princípios muito fortes, assim, de cultura, de relação de confiança, não só da gente com o time, mas da empresa com os clientes. Então, tinha alguns princípios que a gente não abria mão e a gente percebeu que a única maneira de não perder o controle sobre isso à medida em que a empresa estava escalando era mover as pessoas de um lugar para o outro. Então, até a gente entender que tem pessoas que são a nossa representação, vamos dizer assim, né, que estão com a gente desde o começo e que estão muito alinhadas com os nossos valores e a gente precisa botar essas pessoas, movê-las para outro país por 2, 3 meses até montar um time local, implementar ali os princípios e a forma como a gente opera para garantir que a cultura não se perde, que a forma de trabalhar não se perde, porque é muito fácil você construir uma outra unidade completamente diferente da original. Então eu acho que o desafio cultural e de distribuição geográfica, acho que foi a parte mais difícil pra gente. Uhum. Hoje a sede, né, dá para falar, é aqui no Brasil, em São Paulo, mas vocês têm escritórios espalhados aí pelo mundo, é isso? A gente tem a maior parte do time tá no Brasil, o segundo maior time é na Inglaterra, e aí tem Estados Unidos, tem Singapura, tem Austrália, tem Índia, então hoje tá bastante, espalhado. A grande a densidade maior de tecnologia ainda está aqui, mas à medida em que a gente, começa a abrir operações a gente tem hoje operação em 16 países. À medida em que elas começam a tomar mais relevância, a gente está
reforçando os times, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Aham. Antes desse crescimento todo, né, desse boom da pandemia, em 2019 vocês passaram ali por um grande desafio também na empresa, né. Não sei se dá pra gente falar quase faliu, mas enfim, passou por um grande desafio. Como que vocês lidaram com isso? E mais do que lidar, né, ali no dia a dia da empresa, a cabeça, né, como que você lida para uma hora tá embaixo, outra hora tá em cima e continuar trabalhando, né, em busca do objetivo de vocês? Acho que assim, acho que toda essa resiliência, então, assim, tanto para os momentos, de situações ali financeiras, acho que nossa, pessoalmente, da empresa, ou de um momento mais difícil ali na busca de investimentos, ou enfim, numa situação ali com um cliente, acho que todos esses anos a gente passou por muitos, então, assim, acho que esse foi um grande desafio pessoal também para todos nós de manter ali a sanidade, porque as coisas mudam muito rápido o tempo todo. Então, acho que para a gente manter ali, né, e ter a cabeça no lugar de saber que e acho que isso vale para a vida, né, nada, né, não há bem que nunca acabe, nem mal que sempre dure. Então, a gente sabia, estava ali, às vezes acontecia uma coisa boa, fechou um contrato, beleza, comemora, mas volta a trabalhar. Ou teve uma notícia ruim, um problema, puta, não dá muito para se lamentar, vai e resolve. Então, acho que isso sempre foi para tudo e acho que também, né, esse é um ponto que acho que o fato da gente ter essa relação tão próxima, né, de família e da gente ter mesmo ali com o Ricardo, essa proximidade que ajudou, porque acho que todo mundo teve momentos ali muito difíceis em toda essa jornada, e a gente ter ali um ao outro para se apoiar, quer dizer, quando um tá pior, o outro não tá tão mal e consegue lidar com a situação e ainda consolar ali o outro, como eu falo, quando um chuta o balde, tem um coleguinha ali para ir buscar o balde e voltar. Então acho que isso ajudou muito a gente a passar por todos os obstáculos, não só o de 2019, porque tivemos vários aí ao Vários. longo de toda a história. E a história com a Visa, né, quando que começou? Vocês desde o início já pensavam em vender? Como que era isso? A gente nem falava no assunto. Claro que quando a gente olhava para o mercado, olhava outras startups, a gente falava: "Putz, será que um dia a gente vai fazer IPO?". Pensava nisso, mas assim, eventualmente, o foco estava muito ali em, de fato, em construir. A gente falou desde o começo que a Pismo ia ser a nova geração de infraestrutura para o mercado financeiro. E a gente levantou uma série B bem grande, que foi a série que a gente anunciou de US$ 108 milhões, no finalzinho de 2021. Então a gente não estava pensando, a gente estava ali no momento de foco total em expansão internacional e sair da América Latina e reforçar no mercado americano, europeu, asiático, já tinha parcerias ali fora, a gente não estava nem pensando. A gente tinha uma experiência muito longa no mercado de pagamentos. Então, a gente sempre trabalhou com a Visa, porque quando você pensa no arranjo de pagamentos, a Visa é um player, a gente era um player, então a gente sempre teve uma relação muito próxima. E vocês já tinham vendido uma empresa antes? Como que era a história? Nós não, na verdade, essa empresa que a gente trabalhou, foi uma experiência empreendedora no sentido de que a gente estava lá antes até da empresa existir, mas a gente nunca teve nenhuma participação. Então, eu saí, inclusive, quando estava perto do processo de venda. E aí a gente construiu a Pismo. Então, as conversas com a Visa começaram, a gente estava entendendo que era uma conversa de parceria, porque, na verdade, a Visa poderia ser nosso cliente. Se você pensar em todas as possibilidades que poderiam ser construídas com a plataforma, daria para a gente fazer algum tipo de prestação de serviço. Até um dia que eles vieram para o Brasil, então essa conversa era com a Visa US, e foi isso, acho que em abril de 22. 22, outubro de 22, mais ou menos, que Outubro eles de vieram. 22, É. outubro de 22, a gente teve uma reunião no Brasil e no meio da conversa eles falaram: "A gente quer fazer uma oferta para aquisição total da empresa". Eu lembro que a minha primeira reação foi, falei: "A gente não está à venda". E ele falou: "Mas você pode pelo menos ouvir?". Ainda ele falou: "Se você tivesse à venda, eu não ia querer comprar. Você pode pelo menos ouvir o que a gente tem para falar?". E aí foi quase um ano de negociação até assinar,
e depois mais 9 meses até fechar a transação que precisava de aprovação do CAD aqui no Brasil. Mas não estava nos planos, a gente demorou para concordar, eu inicialmente não queria vender, Por quê? porque eu achava que podia ser muito maior do que a gente estava só começando, a gente estava na série B, tinha muito ainda para construir, e eu tinha muito na minha cabeça que eu queria deixar um legado, queria construir uma plataforma que ia ali ser a primeira opção global, de pagamentos. Só que a verdade, e acho que o grande motivo por que a gente acabou, alinhando, né, e indo para o processo de venda, foi porque, a relação de uma startup brasileira de 500 pessoas com uma grande instituição, então pensa, a gente anunciou um dia antes do anúncio da venda, a gente anunciou um contrato com o Citibank para fazer, core bancário em 80 países. É muito assimétrica. É uma instituição de bilhões de dólares né, comparada com a gente. Então, começou a ficar bastante pesado para a gente, né, como founders da empresa, todas as responsabilidades que carregavam a gente já estava processando centena de bilhão de dólar na plataforma, é uma responsabilidade muito grande a terceirização desse tipo de serviço. E mais do que isso, a Visa é a maior fintech do mundo, né. Então, assim, é uma empresa que tem relacionamento aberto no mundo inteiro, acho que com qualquer instituição financeira. Processa hoje mais de 4 bilhões de usuários. Então, a gente entendeu que seria uma grande possibilidade de abrir portas para a gente, de fato, construir e expandir a operação. Uhum. Como que foi então essa negociação, né, para vocês continuaram, né, então até hoje vocês, né, estão na empresa, vão continuar como executivas. Vocês também são executivas da Visa hoje, como que funciona isso? Sim, todos nós, né, e os funcionários hoje somos parte do quadro de funcionários da Visa. Mas acho que o que, enfim, toda a negociação, e aí como a Dani falou, né, até a motivação da venda, foi porque nós ali quando fundamos a Pismo e quando a gente começou a expandir, a gente viu que seria possível que a nossa solução, e existe hoje no mercado uma solução ali desenvolvida na década de 70 que ela roda hoje em, assim, quase todos os bancos, globais. E a gente sabia que a nossa solução poderia ser, de fato, a nova geração, de solução para todos os bancos em todo o mundo. Então, tendo a Visa com a gente sabia que isso abriria todas as portas e facilitaria, de fato, a gente chegar, né, em todas essas instituições. Então a gente continua na empresa, seguindo a nossa missão agora com respaldo, né, da Visa junto aqui com a gente, mas hoje a gente tem, então todos, nós continuamos, processando, tem a solução da Pismo, né, continua numa unidade separada, da mesma forma que a gente até então respondia para os nossos investidores, agora a gente tem a Visa e sim, todos nós somos executivas da Visa agora. Uhum. Acho legal vocês explicarem, né, o que que é a Pismo, né, o que que vocês fazem. Vocês fazem toda essa parte de infraestrutura para que os bancos funcionem, né, fazendo tudo ali o que o cliente final vai precisar que seja feito. Então, eu queria que vocês explicassem e contassem qual que é o momento hoje, né, da empresa, enfim, o que que vocês estão olhando para frente. A Pismo é uma solução que começou para fazer processamento de pagamentos e foi evoluindo para uma solução de core bancário. Então, o que que isso significa? A gente hoje tem conexão com todos os rails de mercado de pagamentos, então a gente fala com a Visa como bandeira, com a Mastercard, a gente conecta com o Pix, a gente fala com os bancos, então a gente é como se fosse toda a infraestrutura que está embaixo do lançamento de produtos financeiros que aparecem, que são conhecidos pelo usuário final. Então, hoje a gente faz processamento, de cartões de crédito e de registro de conta para o Itaú, o banco de varejo do BTG é a gente que processa, a gente faz processamento de registro de conta remunerada para a B3, que é a bolsa aqui no Brasil. Então, assim, tem
tem esse contrato com o Citi, que é para fazer a parte de corporate banking em 70, 80 países. Então, tudo que está ali debaixo do capô que ninguém vê é o que a gente habilita para que os bancos possam construir. Então, qualquer instituição financeira que quer emitir um cartão, fazer um registro de conta corrente, fazer empréstimo, todos os produtos podem ser construídos com os building blocks que a Pismo tem ali numa camada muito mais de infraestrutura. Então, nós não somos um sistema que tem muito front-end ou aplicativo que é user-facing, né? Então, a gente dá para os bancos todas as ferramentas que eles precisam para construir os produtos financeiros. Uhum. Qual que é o momento hoje, né? O que vocês estão ali olhando para frente? Sim, a gente, enfim, continuamos, né, implantando todos esses países e clientes que nós já temos, continuamos expandindo, então entrando aí agora em novos países, novas regiões, de fato disseminando ali a nossa solução. Então, e agora até de uma maneira mais forte e mais acelerada. Uhum. É. Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, vocês falaram que ainda estavam processando, né, esse momento da venda, vocês tinham ido pra Califórnia para acertar, né, a venda. E eu lembro, Dani, que você falou que às vezes a gente sonha tanto com uma coisa que quando você, enfim, você nem acredita que aconteceu. Qual que é o momento hoje, assim, depois, né, que, enfim, acho que decantou e vocês estão ali no dia a dia, né, continuam vivendo e acho que vendo o tamanho, né, de tudo que vocês construíram. Qual que é a sensação? Ainda é estranho. Ainda é estranho. Eu confesso para você que é claro que diferente daquela vez que a gente conversou, mas é muito louco, assim, porque eu acho que até pelo nosso background e eu não acreditava, já foi muito difícil processar que o Itaú ia ser nosso cliente, nem isso a gente sonhava na época. De repente, eh, vender a empresa para um player tão grande americano, é uma coisa que às vezes ainda dá você olha e fala: "Meu Deus, olha quais são as pessoas que eu estou conversando aqui, que eu estou sentada na mesa discutindo de fato alguma coisa que é global". Isso importa muito mais, assim, é muito mais, gratificante ver a proporção que isso tomou e eu acho que até a capacidade, quando a gente olha a capacidade do Brasil e de uma solução que foi construída aqui, a gente exportar essa tecnologia, uma tecnologia de infraestrutura que é muito central para essas instituições, é muito, muito, surreal ainda, assim. Uhum. O Brasil é um país de destaque, né, a gente vê muita inovação nesse setor, né, no mercado financeiro de maneira geral, em fintechs. Brasil se destaca bastante, né, como que vocês enxergam isso? Sim, eu acho que é todo o potencial e todo o nosso time, né, acho que toda praticamente ali a primeira versão, dessa solução, ela foi construída totalmente aqui no Brasil com recursos brasileiros, né, um time totalmente brasileiro. E hoje a gente vê, eu acho que, assim, também não dá para negar que existe, eu acho que quando a gente vai, especialmente ali, tipo, pra Estados Unidos, existe uma questão ali de falar: "Putz, não é uma solução americana, que esse pessoal aí, né, do Brasil tá fazendo", tem uma desconfiança, digamos. Então, assim, acho que é aí que é a importância de quando a gente lá atrás, ainda antes da Visa, começou a expandir o time e buscar pessoas ali, né, em todas essas regiões para conseguir abrir essas portas. Acho que isso é o mais importante, porque a qualidade do que a gente faz a gente confia totalmente e já está provado. Eu acho que todas essas instituições que nós entramos e hoje estamos processando já respondem, né, por si só. Mas existe, né, uma questão ali de abertura de portas que é importante a gente buscar ali os parceiros certos para conseguir ter, em alguns casos, uma primeira conversa. Sim. Vocês são 2 mulheres que construíram um unicórnio, né, estão no setor financeiro e de tecnologia, que são áreas que ainda hoje são dominadas pelos homens. O que que vocês viveram de desafios ao longo dessa trajetória, né, seja ali buscando investimento ou no dia a dia, né, dos clientes? Que vocês se vocês viveram algum momento aí desafiador por serem mulheres nesse mercado? Eu acho que a gente viveu algumas situações, mas honestamente
eu pessoalmente demorei para entender que eu estava passando por aquilo. Porque durante muito tempo eu fui submetida a certas avaliações onde eu realmente acreditava que eu não era capaz ou que eu tinha competência suficiente para fazer o que eu estava fazendo. Nem me passou pela cabeça naquele momento que seria alguma relação pelo fato de eu ser mulher, estar numa mesa onde eh, normalmente só tinham homens, né? Porque era tecnologia e mercado financeiro. Por outro lado, em alguns casos, acho que a gente acabou tendo sorte. Dos investidores que a gente encontrou, acho que eles sempre nos apoiaram muito. E eu acho que isso foi, na verdade, aumentando a nossa resiliência. Eu tenho hoje 48 anos. Eu acho que a gente construiu a empresa num momento onde não tinham tantas comunidades de empreendedorismo, não tinha muito onde você se apoiar ou se espelhar. Então eu acho que a gente passou por situações sem perceber, porque talvez tenha sido bom, porque acho que isso, fez a gente criar mais resiliência e mais, condições de seguir, até a gente conseguir entender e aprender a lidar um pouco mais. Eventualmente ainda aparecem situações, mas eu acho que, a parte boa da experiência e da maturidade é você conseguir lidar com isso de uma maneira diferente e entender que aquilo é o outro, não sou eu, né, separar o que que o que que é me pertence, o que não pertence, acho que isso ajudou bastante. E a gente vem tentando, eu venho tentando muito, de certa forma, ajudar, estou envolvida em né, vários processos de mentoria, de estar mais visível para inspirar novas meninas aí, outras mulheres, até olhar para a gente como modelo ali, né, entender que é possível e facilitar um pouco a vida de quem dessa nova geração. Sim. E acho que vai ser muito diferente já, né. O que que vocês quando vocês olham então, né, acho que você bem colocou, hoje tem comunidades, tem grupos, né, as mulheres, têm a quem, né, tem quem se espelhar. O que que você acha, Ju, que hoje a nova geração tá vindo com, enfim, com mais, com quem olhar como inspiração? Sim, acho que sem dúvida tem, acho que na nossa época ali, quando a gente estava começando a nossa carreira, não tinha, mas acho que assim, a gente sempre foi levando, né, como a Dani falou, acho que tinham situações que a gente ia lidando e, sei lá, achando que era normal, né, tipo: "Ah, tá, tem que passar", ou tipo: "Ah, que idiota, tá fazendo um comentário, mas vamos em frente". Mas eu sempre digo que, eu acho que o nosso conhecimento, né, e o embasamento é o que responde por si só. Então, a partir do momento que você sabe o que você está fazendo, o que você está falando, você consegue diferenciar melhor ali essa barreira do que é só um idiota, enfim, aparecendo ali no seu caminho. E agora, né, enfim, acho que hoje a gente tem uma posição privilegiada, porque acho que a situação da venda da empresa também já colocou a gente ali, enfim, tem até situações, acho que até de pessoas que eu reconheço ao longo ali da carreira que tiveram atitudes machistas e que quando teve a venda da empresa mudaram o comportamento ali com a gente. Então, eu acho que o conhecimento e você conseguir A provar ali o seu chancela. exatamente, é o que te blinda de qualquer tipo de, enfim, preconceito ou esse tipo de situação que você possa ter que passar, porque a gente não consegue controlar, né, o que o outro faz, mas sim como a gente lida com isso. Sim. Que dicas vocês dariam então para outras mulheres que querem ou construir, né, negócios, startups ou, buscar posições de liderança no mercado de tecnologia ou no mercado financeiro? Que dicas vocês dariam? Eu acho que tem que procurar, todo mundo precisa ter uma rede de apoio, seja para montar uma empresa, para começar do zero e saber são todos os aspectos que você precisa se preocupar, porque normalmente uma empresa nasce de uma ideia de um negócio específico, mas as pessoas às vezes minimizam a dificuldade que é montar como um todo, né? Então, você é muito bom em tecnologia, mas vai ter RH, vai ter financeiro, vai ter uma série de coisas que precisam fazer. Então, eu acho que hoje em dia, eh, tem uma rede muito forte, então você tem muitos centros de empreendedorismo, tem muito recurso online, tem muito meetup, é só procurar que você vai encontrar ali uma série de instituições dando esse apoio institucional. E da mesma forma, apoios, buscar ali pessoas com mais experiência. Eu vejo hoje, eh
como as pessoas estão dispostas a ajudar, como grandes executivos e executivas estão ali gastando uma parte do tempo fazendo mentoria, orientando, ajudando. Então, acho que estar nos lugares certos, procurar não tentar resolver todos os problemas sozinho. Acho que hoje tem muito recurso e tem que se cercar de pessoas que já viveram, que já passaram por isso, para que o caminho seja mais fácil. E você, Ju? Eu complementando, né, obviamente tudo que ela falou, mas eu diria que também investir em saúde mental, assim, porque as coisas, não acontecem no tempo que a gente espera, as coisas mudam o tempo todo e se você não tiver ali um mínimo de equilíbrio mesmo para passar por isso, você vai, ficar pelo caminho. Então acho que você se preparar e se fortalecer, porque tem muita coisa que está completamente fora do nosso controle. Então você conseguir lidar com isso é sem dúvida um diferencial para você conseguir passar ali para a próxima etapa. Sim, e puxando esse seu gancho da saúde mental, eu li um artigo seu, Dani, que você falava, né, sobre o depois que passa o furacão todo e você não consegue descansar, você não consegue, enfim, você entrou nesse modo, muito trabalho, né, porque para construir, né, algo do tamanho que vocês construíram, claro que imagino que exige uma dedicação de tempo, de energia, de tudo, né, de dinheiro, enfim. Então como que é esse pós, né, esse pós tudo? Claro que vocês estão no dia a dia, vocês, né, são executivas, mas é agora um novo momento. Então como que vocês têm lidado, né, com essa cadeira de executiva, com esse ser funcionária, né, também muito diferente do que vocês fizeram ali nos últimos anos, né. Enfim, que é esse novo momento? E se vocês conseguem também, né, usar um momento ali para descansar, para respirar. Eu diria para você que eu estou aprendendo. Eu acho que eu estou melhorando, mas eu ainda tenho um caminho para perseguir. É muito difícil, e eu já fiz muitos anos de terapia, e eu entendi que esse meu comportamento ansioso e de execução, orientado à execução, a fazer, a resolver problema, foi o que me, permitiu ter uma ascensão de carreira tão rápida, independente da pismo. Então é muito difícil você mudar o comportamento, você entender que aquilo que não é o tempo todo assim, que não é todo dia um incêndio, que tem horas que dá para respirar um pouco, porque eu me pego muito procurando problema, às vezes, onde não tem, querendo resolver as coisas muito rápido. Eu tenho uma questão de ansiedade que hoje eu sei lidar muito melhor, mas eu ainda tenho um caminho ali para percorrer. E é difícil, é claro que, eu acho que a gente tomou a decisão certa, a estar fazer parte de uma instituição como a Visa, está de fato ali se provando que muitas portas são abertas, então acho que a gente, né, como eu falei, a gente tá hoje tem operação em 16 países, então nada de errado com isso, mas é uma mudança importante quando a última palavra é sua e de repente você está num contexto onde você precisa de, né, fazer de muito mais negociação para que as decisões sejam tomadas. Então isso é um processo, muda muito a forma de operar, e eu estou aos poucos aprendendo a lidar com esse novo momento. E você, Ju? Eu também acho que eu tô aprendendo, acho que talvez um pouco diferente ali da Dani. Acho que eu tenho, enfim, eu fiz, como ela disse, é difícil mudar um comportamento, mas eu fiz terapia comportamental durante muito tempo, então acho que eu tenho ali alguns exercícios, algumas técnicas para algumas coisas, e hoje eu entendo a diferença do meu papel. Então, acho que isso está muito claro para mim. Eu sempre falo, né, o dia que a gente ia anunciar a venda da Pismo, falo que eu chorei o dia inteiro, eu não sei nem dizer o porquê, porque eu sabia, obviamente, há mais de ano que a gente estava negociando a venda, mas acho que ali eu virei uma chave de que o meu papel agora é outro. Então, dentro da organização, hoje eu tenho um papel muito mais de influência, até de convencer ali as pessoas, do modelo pismo, da gente tentar alavancar isso, mas obviamente com cuidado, acho que, né, com respeito ali da organização e da corporação gigante e comprovadamente de sucesso que a gente hoje está inserido. Então, assim, é um papel diferente, mas
eu tô gostando ali do desse novo momento, acho que são desafios diferentes, mas assim, como você disse, se hoje dá para respirar e acho que dá. Eu acho que, assim, quando eu penso todos os momentos e toda a ansiedade, a angústia que eu passei entre fundar a Pismo e ali a venda, acho que hoje eu tô num momento, mais sereno ali de, enfim, de entender mesmo meu papel agora na organização. Sim, é difícil, né, você construir e depois vender, né, mesmo sabendo que é, enfim, para continuar crescendo e tal. Exato. Quais que são os próximos passos de vocês, né? O que que vocês ainda querem fazer? De repente empreender de novo, criar um novo negócio, já tem alguma coisa em vista? Não. Eu oscilo entre empreender de novo ou até eu sempre falei que o dia que eu vendesse a Pismo, eu ia estar do outro lado da mesa, do lado dos investidores, né, Uhum. dos VCs, porque eu gosto muito de aprendi a gostar de ver coisas diferentes, aprender negócios diferentes, business diferentes e, de novo, né, até a gente tem um período onde a gente precisa, ficar e só a partir daí que a gente, vai começar a pensar em fazer alguma outra coisa. Não sei se eu vou ter energia para virar tantas noites e começar de novo com as minhas mãos uma empresa do zero, mas provavelmente eu vou estar envolvida ali no ecossistema, seja, ajudando outros empreendedores Você é ou investidora anjo? sim, sim. Em algumas a gente fez algumas coisas, mas a gente é empreendedor Endeavor, né. Uhum. Então esse foi uma das coisas que a Visa autorizou a gente a continuar, com algumas É bem legal. restrições, é bem legal. Então a gente acaba estando envolvido e é muito legal, é muito gratificante poder ajudar de alguma forma, né. Então acho que, cada vez que eu vejo as pessoas me olhando e falando: "Putz, é possível e acho que está ali para ajudar", é muito bacana. Então essa construção provavelmente eu vou ficar nesse meio. Aham. E você, Ju, o que que você ainda quer fazer? Eu quero mudar bem, assim, eu acho que não sei se uma outra empresa, mas, enfim, penso em fazer talvez alguma coisa diferente em outro setor, não ali de pagamentos, talvez usar a tecnologia, mas para outras indústrias, e algo que eu quero fazer é algo mais, enfim, trabalho mais social, principalmente voltado para a educação, porque eu sempre digo que o quanto a educação mudou a história, né, da nossa vida e praticamente ali da nossa família. Então isso é algo que eu quero me envolver e usar ali o meu tempo e energia para devolver um pouco e para poder ver mais pessoas tendo oportunidades. Acho que é isso que é importante para mim. Perfeito. Bom, agora a gente chega num momento de rapidinhas, né, então eu vou fazer uma pergunta e para as 2, tá bom? Qual que você acha que foi o turning point da trajetória de vocês? Pode ser cada uma ou vocês chegarem ali num acordo do que foi o momento de virada ali para vocês? Eu acho que foi a pandemia. É, foi. Mais do que a venda? Mas Foi porque a pandemia acho que fez a gente de fato se preparar para crescer. Quer dizer, a venda chegou porque a gente já estava com um time global, uma operação comprovadamente, que enfim, que rodava ali, né, em diferentes regiões com um time distribuído. Acho que se não fosse isso, talvez não tivesse tido a venda. Então, acho que ali foi o que mudou mesmo a nossa história. Legal. Qual que é o superpoder de vocês? Aquela habilidade que quando vocês entram numa sala é o que destaca cada uma de vocês? Que é a minha adaptabilidade, acho que isso tem até um pouco a ver com a própria pandemia, com a facilidade ali de se adaptar àquela situação completamente imprevista. Acho que isso para mim é o ao longo aqui, ou mesmo mudar de nutrição para tecnologia, acho que isso que me fez chegar até aqui. Uhum. E você, Débora? para mim eu acho que é um misto de resiliência com obstinação. Quando eu coloco uma coisa na cabeça que eu tenho que resolver, eu vou até o final. Você tem resiliência tatuado, não Tem, tem? tem. Por que que você tatuou? Você tatuou os 2 pulsos, é isso? Aqui, os 2 Ah, antebraços, tá. resiliência e gratidão. Porque foi muito difícil. Se você olha
as reportagens no jornal, a história da Pismo é uma super história de sucesso, 7, 8 anos de empresa, vendida por US$ 1 bilhão, foi muito difícil, muito difícil, só a gente sabe. Então mesmo as histórias que acabam com um final feliz, o processo foi muito a gente pensou em desistir muitas vezes. Mas cada vez que acontecia alguma coisa, a gente, lá na minha casa a gente brinca, eu e o Marcelo, a gente fala para as crianças que não importa quantas vezes você cai, importa o quão rápido você se levanta, né. E e acho que foi isso, e a gente teve que aguentar ali, muitas vezes chegou uma hora que eu tatuei escrito em espelho, né, então eu vejo a palavra escrita quando eu olho no espelho, que eu falava que eu tinha que me olhar todo dia e lembrar que eu precisava ser muito resiliente para poder passar por tudo que a gente estava passando. E aí quando as coisas começaram a se acertar, eu tatuei gratidão, eu falava que são as 2 palavras mais importantes, em momentos difíceis você tem que ser resiliente, e nos momentos bons você tem que agradecer, porque as coisas não caem do céu. Perfeito. Um livro ou um filme que vocês recomendam para todo mundo? Um livro que eu li recentemente foi o Como Você Avalia a Sua Vida, do Clayton Christensen, que eu acho super importante, porque é isso, a gente, enfim, estamos aqui contando histórias de sucesso, mas tem muito mais do que isso, que pra gente definir ali o que é sucesso, é a nossa saúde, a nossa família, então os nossos valores, então acho que isso é bem importante, um livro que me trouxe bastante insights. Eu sempre indico esse livro, eu indiquei para a Júlia. É verdade, é verdade. Então já que você falou a minha indicação, eh, eu acho que tem algumas séries de superação, a gente falou aqui de mulher, né, então o filme Estrelas de Todos os Tempos, acho que são filmes que valem assistir ali e ver, eh, por onde as pessoas, tudo que essas mulheres enfrentaram, para a gente se inspirar um pouco mais, especialmente para as mulheres aí, para ver que é possível, que a gente tem a gente não é menos do que nenhum homem ou menos do que ninguém, somos todos iguais, temos as mesmas condições e que com trabalho duro e dedicação é possível. Sim, é Estrelas Além do Tempo, né, o Estrelas filme Além do Tempo, isso. das matemáticas da Isso, NASA. isso. Incrível. Um conselho que vocês dariam para Juliana e para Daniela do início? Hum, Acho que só confia em você que tem espaço e tem coisa boa. Você não é menos do que ninguém que você está conversando. Eu demorei muito para entender isso. Eu sempre falo que no fim do dia é tudo sobre pessoas, né. Todo mundo está passando por alguma coisa que a gente não sabe o que é. Desde o estagiário até o CEO, todo mundo tem alguma coisa, negócios são sobre pessoas, então entender que temos todas a mesma capacidade é uma coisa que eu falaria para mim, porque eu sofri muito tempo até entender que eu era capaz. Qual que foi o momento de virada, assim? Acho que foi um processo, mas eu tudo que eu comecei a fazer, como eu te falei, eu tive que me reinventar na Pismo, e uma das coisas que eu comecei a fazer muito foi, fazer apresentações, gravar entrevista, fazer palestra em evento, e eu fazia isso por 2 motivos: primeiro, porque eu acreditava que ia ser bom para a imagem da Pismo, e segundo, porque na minha cabeça, se tudo desse errado, eu estaria construindo ali uma imagem que ia me permitir arrumar um emprego se tudo desse errado. Olha só. Foi só por isso. E acho que à medida em que eu comecei a me expor mais, com outro objetivo, eu comecei a receber muita validação e feedback externo, e eu comecei a pensar: "Putz, talvez eu não seja tão incompetente assim, talvez eu tenha capacidade também". Então foi um processo de construção até eu entender, acho que a gente precisa ser, eh, humilde e aprender o tempo todo, mas também não se diminuir perante outras pessoas. Sim. Um hábito ou um momento do dia que vocês não abrem mão? Hoje, para mim, fazer atividade física. Hoje, porque nem sempre foi. Nem sempre foi possível, né. Mas eu acho que parte de tudo isso que a gente está falando, de como aprender a lidar com esse momento novo, eu sofri muito tempo, desde 2011 eu comecei a ter uma relação séria com síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, e uma médica falou para mim: "Enquanto você não incorporar atividade física na sua vida, nada você não vai conseguir lidar com isso". E eu percebi o quanto isso me ajuda até a lidar com os desafios do dia a dia, seja nos momentos, né, difíceis ali de construção da empresa, ou seja agora, né,
enfim, com os novos desafios desse novo modelo, é uma coisa que hoje eu me dou esse luxo. O que que você faz de exercício? Eu vou em academia fazer musculação normal, mas eu jogo tênis. Eu comecei a jogar tênis depois da venda da empresa e é uma coisa assim, eu devia ter começado antes. Legal. Você, Ju? Eu também atividade física, mas acho que complementando um pouco, porque assim, tem momentos que realmente não dá para você equilibrar tudo, e eu lembro que em um dado momento ali da pismo, eu me cobrava muito por exemplo, não estar fazendo atividade física. Mas acho que também a gente respeitar e entender que existem momentos e existem prioridades naquele curto espaço de tempo, é óbvio que você não pode deixar isso se estender, então, não vou fazer atividade física por meses, mas que em alguns momentos você precisa abrir mão de alguma coisa e também não se cobrar, porque senão acaba virando 2 sofrimentos ali, né, um de não estar fazendo o que você gostaria de estar fazendo e o outro de estar se martirizando por isso. Então, se não deu para ir hoje, faz o que você tem que fazer e tá tudo bem, assim, não fica também ali sofrendo tanto e se cobrando demais. Sim. O que que move vocês? Hoje, eu acho que é construir um futuro mais seguro e sólido para as minhas filhas. Acho que um pouco de tudo que eu faço agora que a empresa foi vendida e tudo que eu estou olhando é para educá-las e ajudá-las a encontrar o caminho delas, seja de um lado ou de outro. E no meio do caminho, claro, ajudar. Então, assim, é muito gratificante para mim poder apoiar outras pessoas. A gente vem tentando se aproximar de instituições que investem em educação. Então, acho que é um pouco de como é que eu posso melhorar e tocar, de certa forma, a vida das pessoas que estão ao meu redor e ajudar ali no processo de construção e de caminho para as minhas filhas. Sim, você. Pra mim acho que é retribuir, eu acho que óbvio que como a Dani falou, foi tudo muito difícil, a gente trabalhou muito, muito mesmo, assim, não é sei que todo mundo acha que trabalha, mas a gente trabalhou muito mesmo. E hoje a gente tem uma situação, enfim, acho que a gente pode dizer que a gente conseguiu ali, de fato, né, atingir um objetivo de sucesso no trabalho. Mas acho que a gente poder agora, retribuir isso, é como eu falei, eu acho que o que me move é poder fazer com que outras pessoas tenham a mesma oportunidade, porque óbvio que depende de cada um, dessa dedicação que cada um vai ter, mas acho que tem que ter uma base ali, como eu falei, educação é uma coisa que mudou minha vida e eu quero poder, fazer, enfim, ainda tem uma missão grande aí para cumprir, de levar isso para mais pessoas. Uhum. Uma mulher que inspira vocês? Para mim, a Dani. Difícil, né? Acho que eu tive a sorte de ter uma irmã mais velha que, enfim, foi abrindo as portas, então, para mim, a Dani. Minha mãe. Minha mãe é um exemplo de resiliência, assim, tudo que ela passou desde criança, com mais tudo que ela dedicou e empenhou para que a gente estivesse aqui agora, acho que acho que é minha mãe. Uhum. Um erro que virou aprendizado? Nossa, tantos que é Difícil. é difícil. Pode ser um pensamento, uma coisa que vocês achavam que era assim, mas não era? Eu acho que não foi um erro, mas foi uma coisa que eu precisei de mais maturidade para entender. Quando eu estava no olho do furacão, trabalhando que nem louca, e as pessoas falavam que eu tinha sorte, eu ficava brava. Eu falava: Não, eu não tenho sorte, eu tô trabalhando, ninguém tá vendo o quanto eu tô trabalhando". Mas hoje eu tenho maturidade para saber que sim, tem muito componente de sorte no processo. Hoje, quando eu converso com pessoas que estão construindo empresas num cenário macroeconômico completamente diferente do que a gente esteve, eu entendo que
tem sim. É claro que você precisa trabalhar duro, encontrar as pessoas certas, todos os conselhos continuam, mas isso não é a receita pronta e certa de sucesso. Estar no momento certo, no cenário certo. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que hoje, quando as pessoas falam, vocês tiveram sorte de vender na hora certa, vocês tiveram sorte de conseguir, já não é mais uma ofensa para mim e eu concordo com isso. A gente teve sorte, sim, teve sorte de conseguir um primeiro grande cliente, de ter o investidor certo e de explodir a empresa. A Pismo explodiu na pandemia. Não tinha, ninguém esperava e ela aconteceu e multiplicou a gente. Então eu acho que saber reconhecer isso foi uma coisa que eu mudei o meu discurso e hoje eu entendo que a gente teve sorte também. Uhum. Você concorda, Ju? Concordo, sim, concordo. E pensando, acho que assim, né, até pensando em erros, é que acho que tudo faz parte da história. Eu nem tem coisas que, sinceramente, acho que eu nem encaro muito como erro. Eu acho que foram parte do processo. Acho que tinham que acontecer. Desculpa, não O respondi essa, empreendedor, mas ele vê a coisa de um jeito diferente, né? é. É diferente mesmo. Um sonho que vocês ainda não realizaram. Acho que vocês falaram um pouco, né? Talvez essa parte de retribuir. Sim, de retribuir, sim, para mim é isso agora. Acho que poder ver mais pessoas prosperando através da educação do trabalho delas, acho que é isso que eu quero para eu me sentir de fato realizada. Uhum. E você, Dani? Acho que é um pouco disso também e as minhas meninas, que são minha razão de viver. Acho que vê-las no caminho certo é, é o meu objetivo. Uhum. O que pouca gente sabe sobre vocês? Nossa, muita coisa, porque Vocês são mais reservadas. sim, super, acho que, eu até, enfim, mais até do que a Dani, que acaba, enfim, sendo a pessoa que fala mais, é mais a voz e a cara ali da empresa, mas acho que, não sei, acho que poucas pessoas sabem, acho que talvez o quão, família nós somos, o quanto a gente, enfim, de fato, que trabalha mesmo, acho que talvez o fato da gente aparecer mesmo, né, uma empresa que ninguém não, poucas pessoas tinham ouvido falar, aparece como uma empresa ali vendida por US$ 1 bilhão, acho que já diz um pouco sobre a gente. E acho que isso tá bom, eu prefiro. Low profile. Exatamente. Quanto menos souberem, melhor. Sim. E eu acho que hoje, acho que as pessoas não imaginam o quanto eu sou introvertida e as minhas filhas brincam e falam que eu sou completamente antissocial. Então, Jura? eu falo publicamente, eu dou entrevistas, mas elas me chamam de bicho do mato. Mas é o que você falou, é parte do trabalho também, né? Pra se vender, né, mesmo. Tem essa parte, nem sempre a gente gosta, mas que faz parte. Faz parte. Por último, uma frase ou um lema que vocês levam pra vida. Olha, acho que eu tenho 2, que eu falo que muito me ajuda quem não me atrapalha, isso me fez tomar decisões bem importantes, até de time mesmo, então assim, de realmente ter as pessoas ali que estão contribuindo, e tem uma outra que, enfim, eu aprendi ali a duras penas, mas eu repito muito, que é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Então, você tomar uma decisão rápida ali, por pior que ela possa parecer, vai te poupar de algum sofrimento futuro. Ótimas. Eu sempre digo que na vida ou a gente ganha ou a gente cresce. Não tem perder. Isso é uma discussão que eu tenho sempre. Falo, mas você não se arrepende de ter feito diferente? Eu tomo cuidado todos os dias para tomar a melhor decisão com todas as informações que eu tenho no momento. Eu não fico olhando para trás depois. Então, acho que entender que errar é parte do crescimento é uma coisa que é importante. Sim, é um pouco do que a Júlia falou também, né? De não ver nada como erro, é só parte do processo, né? É isso aí. Gente, super obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada, Dani. Prazer conversar com vocês. Foi ótimo, o prazer foi ótimo. nosso. Obrigada. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Até a próxima.